A ideia é um bate-papo entre amigos, naturalmente, no trânsito, passeando, indo de um lugar ao outro, com toda a segurança, sem destacar as mãos do volante e conversando com algum amigo por um tema que supostamente tenha vindo à tona. A grande questão, as doenças e as anomalias de nascença. Por quê e para quê? Qual a finalidade? Como a doutrina espírita entende esta questão tão complexa? É claro que alguns dirão que aqueles que nascem perfeitos têm muitas coisas boas a dizer, diferente daqueles que não são, de certa forma, agraciados com essa bênção. Vamos usar esse termo mais comum. A questão é que é preciso desfazer alguns mitos a respeito da doutrina espírita, mitos errôneos, algumas ideias e alguns conceitos um tanto quanto equivocados sobre a doutrina espírita, exatamente porque estes conceitos equivocados é que criam os incrédulos, aqueles que duvidam, aqueles que não acreditam nos postulados científicos e comprovados da doutrina espírita, se baseiam em conceitos muitas vezes errôneos. Em outras palavras, muitos daqueles que contestam a doutrina espírita são exatamente aqueles que não sabem o que ela diz, que não sabem o que ela é. O primeiro conceito que devemos desfazer é a ideia do karma. Kardec cuidadosamente não utilizou em suas obras a expressão karma, que vem do sânscrito e que significa, resumidamente, aquela necessidade de pagar até a última gota. Aquela questão de fez, tem que pagar. Esta é uma questão que a doutrina espírita nos traz ensinamentos muito valiosos a este respeito, justamente desfazendo este conceito de karma e substituindo pela lei de causa e efeito. Alguns perguntaram qual é a diferença entre um e outro. No karma, o pagamento é impreterível e tem que ser realizado, mas na lei de causa e efeito, as consequências dos nossos atos, elas podem ser suprimidas por uma atitude mais caridosa, por uma atitude de amor para com os nossos semelhantes. A nossa boa conduta pode minorar as consequências ruins dos nossos atos. Esta é uma possibilidade, porque sendo lei de causa e efeito, para toda causa deverá haver um efeito. Sendo a causa boa, ela irá se sobrepujar aos efeitos deletérios. Significa que se faço alguma coisa ruim, as minhas boas condutas tendem paulatinamente a reduzir o impacto das coisas ruins. Este é o primeiro conceito que temos que ter, e a partir deste conceito se desfaz a ideia das enfermidades de nascença, no sentido de que, supostamente, aquela pessoa que nasceu com algum problema de nascença, uma doença, uma anomalia, faltando algum membro, algum problema grave, supostamente ela estaria pagando a algo que ela fez. Esta ideia deve ser desfeita. A ideia de pagar pelo que fez, exatamente porque a providência divina não é um cobrador. Nós é que com as nossas condutas construímos medidas pedagógicas que serão aplicadas a nós para que nós possamos compreender o alcance dos fatos e das coisas. A primeira noção que temos que desfazer, portanto, é a noção do karma, que não se aplica ao conhecimento avançado e esclarecedor da doutrina espírita. Quando pensamos, portanto, naquelas pessoas que nascem com determinadas anomalias, problemas, existem várias explicações que a doutrina espírita dá, sendo que as explicações são convergentes, ocorrem muitas vezes simultaneamente, às vezes uma delas se faz presente, mas são várias explicações. A primeira delas, há pessoas que cometeram tantos erros e fizeram tantas coisas ruins que elas, para proteger-se dos perseguidores no plano espiritual, elas encontram uma espécie de asilo numa encarnação com uma enfermidade. Elas se protegem. É uma hipótese. Existe outra hipótese
também, que ocorre frequentemente, da pessoa nascer com uma deficiência mental que lhe tire completamente o discernimento. O espírito permanece lúcido e vê, mas não vê da forma como nós imaginamos. Ele permanece destacado, apesar dele estar ali encarnado, mas as imperfeições do corpo, a organização física que lhe propicia aquela deficiência, o mantém destacado em posição de reflexão, o mantém, portanto, em stand-by, para utilizar uma expressão corriqueira, para que ele rememore e reveja as suas condutas e as suas atitudes. É outra medida também pedagógica. Muitas vezes a pessoa que tem uma fortaleza moral bastante grande pede como missão de vida que ela venha com uma enfermidade, com algum problema, para que sirva de exemplo para os demais, para que encoraje os demais a suportarem as suas provas e as suas penas. É uma hipótese também que ocorre com uma certa frequência. Outra situação diversa é que, às vezes, os nossos enganos se perpetuam pelas encarnações, eles vão sendo acumulados e aquilo que nós passamos na encarnação no intuito de tentar evoluir não é suficiente para purgar os nossos enganos. O acúmulo das encarnações termina por redundar numa encarnação que necessite de uma deficiência mais grave ou de um problema mais sério. Quando nós pensamos nas encarnações que já tivemos, de tudo que já fizemos, tanto no sentido do bem como no sentido do mal, podemos começar a compreender por que estas situações acontecem. Elas são consequência pedagógica de atos passados, de condutas que tivemos no passado e que infligimos muitas vezes a nossos semelhantes. Mas não é a questão do pagar. O pagar, ele não existe, a bem da verdade, porque esta questão do karma vem de uma história muito pregressa da humanidade. No momento em que a doutrina espírita nos esclarece as razões pelas quais as situações ocorrem, as situações difíceis, podemos começar a entender que o pagar não existe. O que existe é a pedagogia. Nós precisamos compreender o alcance dos nossos atos, e para que compreendamos o alcance dos nossos atos e para que fique gravado em nós o ensinamento oriundo daquela situação, é preciso que nós soframos muitas vezes as consequências amargas daquilo que fizemos, para que nós possamos aprender o quanto dói, o quanto é ruim, o quanto não devemos fazer aquilo, e para que a nossa evolução seja pautada por uma trilha de ensinamentos gravados, solidificados e realmente concretos a respeito das coisas. É por isso que muitas vezes passamos por essas situações. E cabe a todos nós, quando porventura convivemos com pessoas que encontram-se nesta situação de expiação dolorosa por enfermidade ou por quer que seja, cabe a nós estimularmos, não abreviarmos a vida carnal desta pessoa por uma suposta piedade ou por uma suposta eutanásia. Não devemos fazer isto porque a pessoa necessita daquele veículo depurador. A encarnação de expiação, portanto, é um veículo depurador do espírito, quando a necessidade da encarnação com aquela situação é para recompor as estruturas perispirituais que ficaram danificadas. Este é um ensinamento muito importante de se ter, muito concreto, muito claro. Estes são os postulados básicos a respeito deste tema, que evidentemente se desdobra bastante, mas a intenção agora, nesta série de curtas, é fazer um vídeo curto, onde as questões sejam colocadas e os mitos e as ideias fantasiosas sejam desfeitas. Agradeço muito a atenção dos meus amigos, fiquem com Deus e muito obrigado novamente. Um abraço.